Olá, borbolindos e borbolindas. Eu sou a Cris Peternella, dona do grupo Bariatricados Borboleteando do Facebook, que hoje é o maior grupo de culinária bariátrica gourmet, onde a gente divide com vocês nossas experiências e receitas de culinária bariátrica. Eu falo nossas porque eu sou paciente bariátrica, operei há 10 meses, emagreci para nunca mais engordar 48 quilos. E meu marido Maurício também é paciente bariátrico, operou 40 dias depois que eu, então ele tem 8 meses e meio de bariátrica e ele já emagreceu 54 quilos. Eu já atingi a meta, já estou no IMC certo, 25. Ele ainda não, mas estamos a caminho e logo logo ele consegue também. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de efeito platô. São muitos questionamentos, muitas perguntas lá no grupo, então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar esclarecer um pouco essas dúvidas. Eu sou engenheira química por formação, então tudo que eu vou falar aqui, eu estou baseada nas pesquisas que eu faço, nas informações do meu médico, que é o Dr. Almino, e da minha nutricionista, que é a Sandra, da Gastrobeso Center. Então, a informação que eu tenho foi pesquisa e foi juntada através dessas informações com esses profissionais. Eu uso muito um site americano que é o Bariatric Poll, que é a maior comunidade online de cirurgia bariátrica dos Estados Unidos. Eles estão na nossa frente, eles são nossa referência, então eu estudo muito o que acontece com eles e procuro muita informação. Então, com base em tudo isso, tem um artigo deles que eu já publiquei também no Bariatricados Borboleteando do Facebook. O artigo está em inglês, então o que eu fiz? Eu preparei um artigo em português com base nesse e juntei outras informações para falar um pouquinho de efeito platô. O que acontece? O efeito platô acontece com todos que ingerem carboidratos simples. E aí os americanos chamam de slider food. O que é slider food? São alimentos deslizantes. Então, o que acontece? A gente acaba caindo na tentação de um petisco, de um belisco, de um aperitivo, e é isso que acaba causando esses efeitos platôs na nossa perda de peso. Então, para paciente de cirurgia bariátrica, esses alimentos deslizantes são uma amargura das boas intenções, por causa realmente dessa ignorância que a gente tem alimentar nutricional. Esses alimentos causam muitas vezes o dumping, vai ser um outro artigo, eu vou falar depois, o platô na perda de peso, ou seja, a gente realmente para de emagrecer. E, eventualmente, esses alimentos deslizantes causam até o reganho de peso. Nos pacientes de cirurgia de perda de peso, esses alimentos sliders são carboidratos simples, processados de pouco ou nenhum valor nutricional que deslizam do estômago sem fornecer nutrição à sociedade nenhuma. Os mais inocentes dos alimentos deslizantes são as bolachas de água e sal, creme cracker, que a gente costumava comer achando que não engordava. Muitas vezes a gente associa a ingestão dessas bolachas de água e sal com chás ou outro tipo de bebida. Além das bolachas, a gente pode exemplificar a pipoca, como slider food, salgadinhos industrializados, batatinhas, cookies, bolos e doces, todos esses são alimentos deslizantes. Muitos desses alimentos, e na grande maioria das vezes, eles são salgados. E eles são salgados propositalmente para deixar a boca seca, para que a gente consiga ingerir com líquido somente, e aí sim ele se torna palatável. E aí, juntou um alimento que é um carboidrato simples com a ingestão de um líquido, ele se torna muito mais deslizante. E o pior de tudo é que, na maioria das vezes, eles são nulos de qualquer elemento nutricional importante para nós. Os pacientes de perda de peso, os bariátricos, têm um processo de digestão diferente daqueles que não tenham sido submetidos à cirurgia
bariátrica. Quando esses alimentos deslizantes são consumidos pelos bariátricos, eles escorregam rapidamente do estômago para o intestino. Essa lama de carboidrato simples é rapidamente absorvida e armazenada pelo corpo. Todo esse processo causa um efeito térmico pobre na digestão do carboidrato simples. E como é só carboidrato, não tem ingestão de proteína, gera pouca energia metabólica. Então, o que acontece? Na grande maioria dos casos, os pacientes na fase de perda de peso que comem esses alimentos deslizantes vão experimentar um belo platô na perda de peso e possivelmente até um ganho de peso. E isso gera a crer, o paciente até começa a questionar a efetividade da cirurgia bariátrica por causa desses alimentos deslizantes. O propósito da cirurgia bariátrica é causar uma sensação de saciedade ou restrição quando já se ingeriu comida suficiente. No entanto, quando os carboidratos simples são consumidos, essa saciedade ou essa restrição não funciona. Então, você consegue continuar comendo sem medir quantidade, sem nunca sentir nenhum tipo de desconforto, e a isso você tem uma ingestão abundante desses alimentos não nutricionais. Então, ele não está te proporcionando nada de bom. Muitos pacientes voltam a só se alimentar com alimentos deslizantes por essa mesma razão, pela facilidade de ingestão. Esses pacientes não gostam de sentir um desconforto, geralmente resultado de quando o estômago está cheio pela ingestão de uma porção de medida de carne magra ou uma proteína láctea sem líquidos. No entanto, essa mesma restrição que é o resultado desejado da cirurgia acaba sendo burlada por esses sliders foods, esses alimentos deslizantes e de fácil digestão. O desconforto destinado para sinalizar o interrompimento da alimentação é proposital. Na realidade, a gente pode até chamar de um efeito colateral da bariátrica, onde a gente percebe a saciedade. Se você se alimentou com uma proteína, você percebe muito mais rápido a saciedade do que com esses carboidratos simples. Então, tem sempre aquela regra, né? Proteína primeiro. Então, você faz o seu prato e começa sempre ingerindo a proteína para poder te criar essa sensação de saciedade, para proporcionar uma digestão mais complexa e você ingerir o alimento na quantidade ideal para a sua redução de peso. Os pacientes de cirurgia bariátrica são orientados a seguir uma dieta rica em proteínas para facilitar primeiro a cicatrização e depois sim para promover a perda de peso. Isso significa que todos os nutrientes, as proteínas, os vegetais, os carboidratos complexos, gordura e álcool, o paciente é obrigado a comer primeiro a proteína, justamente por tudo isso que eu estou explicando. A proteína não é sempre a primeira escolha dos pacientes bariátricos, porque ela não é a mais confortável para ser ingerida. Mas, por outro lado, é a que promove mais saciedade. Quando você come uma pequena quantidade de proteína, você já sente a saciedade que você precisa para parar de comer e manter a sua perda de peso. No entanto, para a ferramenta da cirurgia funcionar corretamente, uma dieta rica em proteína e pobre em alimentos simples, onde o controle de consumo desses alimentos deslizantes de carboidratos devem ser observados sempre. Essa dieta rica em proteína deve ser seguida para o resto da vida. Mesmo depois que você atingiu o seu peso, que você atingiu o seu IMC, manter esse foco na alimentação proteica vai te ajudar a manter o seu peso e evitar o reganho tão temido aí depois dos 2 anos de bariátrica. Então é isso, essa é a minha experiência. Aqui em casa a gente evita ao máximo, mas você nunca vai mais comer pipoca. Você vai no cinema e não vai comer pipoca? Eu vou comer pipoca em doses controladas, uma vez a cada 3 meses. Então é assim,
tudo que é proibido é mais gostoso, então não é proibido, é controlado. O conselho é esse. Os sliders foods são perigosos para nós bariátricos pela facilidade de ingestão e a gente não pode cair na tentação de substituí-los pelas proteínas, que é o foco do que a gente precisa para ser alimentado. Então é isso. Se gostou, deixe seu like aí embaixo e entre no nosso grupo para receber mais dicas e receitas. Por hoje é só. Tchau, tchau.